Pai eterno, nós te louvamos, te bendizemos, porque tu és o Rei da Glória, o Deus eterno, todo-poderoso. Nós te louvamos, Pai, porque toda a força está em ti, Senhor. Todo o poder, toda a glória. Nós não temos nenhuma força, nenhuma glória, nenhum poder. Pelo contrário, Senhor, nós somos homens fracos, que temos muitos e muitos problemas, defeitos, medos. Nós nos especializamos em fazer, ó Pai, a aparência de forte, nos apresentar como fortes, mas todos que estão nesse lugar, Senhor, são fracos diante de Ti, Senhor. Todos que estão nesse lugar necessitam desesperadamente, Senhor, do Teu consolo, da Tua paz. Necessita, Senhor, que o Senhor intervenha sobre nossas vidas, o Senhor nos levante, Senhor, a cada instante, Senhor, porque nós somos fracos. A nossa aparência é de forte, mas nós somos muito fracos, insignificantes perto do Senhor. Por isso, pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, que nos dê, Senhor, a vida do Senhor Jesus sobre nós. Traga, Senhor, aquilo que o Senhor sempre sonhou para o homem, Senhor, que nós pudéssemos estar olhando para Ele e vivendo, Senhor, tendo a vida que há nele, Senhor. Nos ajude, Senhor, nesta noite, e todos que estão nesse lugar, Senhor, reconheça, Senhor, que só o Senhor tem poder, tem a paz, tem a alegria para nos fazer, Senhor, para nos manter de pé neste mundo, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a cada um dos irmãos que está nesse lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos texto que está em Isaías, mas nós vamos começar olhando lá para Gênesis, para a gente poder entender um pouco o que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Porque Deus nunca desistiu de nenhuma das suas ideias. Deus sempre teve no seu coração algo e Ele nunca desistiu. Eu nunca vi na palavra de Deus que Deus desistiu daquilo que tinha sonhado, imaginado diante da sua vontade. Você já viu isso? Algum lugar na Bíblia que está escrito assim, Deus tinha pensado isso, mas Ele desistiu dos seus planos e mudou de plano. Deus não mudou de plano. Nunca fez isso. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Gênesis, para começar, nós vamos ler uns textos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu estava sentadinho ali, louvando a Deus. Eu tive, assim, Deus falando comigo. Não sei se é coisa da minha cabeça. Eu creio que não. O que Deus estava falando? Estou aqui perguntando para Deus. Mas Deus, eu vendo que o diabo tem se levantado, querido, para nos afastar de Deus a todo instante. O diabo tem levantado um exército para nos tirar da presença de Deus de uma forma assim assombrosa. Nós nem imaginamos o que o diabo tem feito para nos tirar da presença dele. Nós nem imaginamos. Às vezes nós achamos que está tudo bem, mas o diabo está trabalhando para que a gente
Saia da presença dele. O diabo está fazendo coisas, imaginando, tramando coisas para que a gente saia da presença de Deus. Não conheça o nosso Deus. Desista do nosso Deus. O diabo não tem medo de nada que você faz. Ele tem se levantado com um exército poderoso para nos tirar da presença do nosso Deus. Mas veio um versículo na minha mente que diz que o Senhor rirá deles. Que o Senhor vai rir daqueles que se levantam para separar os filhos dele. O Senhor vai zombar deles. E nós não precisamos ter nenhum medo, nenhum temor. Porque nós temos alguém que é muito mais poderoso do que qualquer um que possa existir em qualquer lugar, em qualquer região celestial, em qualquer parte. Nosso Deus é muito mais poderoso. Aliás, se nós formos sinceros, não há nada nos céus e na terra que não foram criados pelo nosso Deus. Quem é poderoso para se levantar contra ele? Ninguém. Gênesis capítulo 1, 26, tem um versículo que eu não sei dizer para os irmãos quando isso foi escrito. Se há 4.000 anos atrás, se há 20 milhões de anos atrás, eu não sei quando foi escrito isso. Porque os dias de nosso Deus ninguém pode contar. Mas ele deixou escrito isso e é algo muito importante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Irmãos, o nosso Deus tem um desejo no seu coração muito forte. Sempre teve. Quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse é o desejo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que eu e você sejamos segundo a imagem e semelhança dele. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu tenho um entendimento que Deus, quando criou o homem, ele não criou o homem de forma imune ao pecado. Ou, vamos para a gente comparar assim, criou um robô que sempre ia adorar a ele. Era só dar um play lá no robozinho e ele sempre ia executar o mesmo programa. Deus não criou o homem assim. Deus não criou o homem de forma que ele jamais poderia pecar. Pelo menos é isso que a gente vê na palavra de Deus. Eu creio nisso. Deus criou uma situação para que o homem pudesse ser a imagem e semelhança dele. Deus criou essa situação para que o homem pudesse ser a sua imagem e a sua semelhança. O homem, no capítulo 2, 27 de Gênesis, diz que o homem foi criado do pó da terra. Preste bem atenção nisso. O homem foi criado do pó da terra. Oi? 2,7.
Nós temos uma essência da terra, do pó da terra. O Senhor Jesus, ele tem uma essência de Deus. Ele não foi criado da terra, o Senhor Jesus. Nós vemos isso no Salmo 2. Vamos dar uma olhadinha lá, que é bom a gente ver isso. Salmo de número 2. Vamos ler de 1 ao 7. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. Do céu se rirá. O Senhor zombará deles. Eles então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O Santo de Israel é a essência do céu, querido, e nós somos a essência da terra. Nós precisamos deixar isso bem claro, para nós entendermos o que Deus fez por nós. Nós somos pó da terra. Mas Deus criou um cenário para que nós pudéssemos ser a imagem e semelhança dele. Deus criou 3 condições perfeitas para o homem. 3 condições perfeitas. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que o que existia lá no jardim do Éden? Existia a árvore boa para se comer, onde o homem podia dela se saciar, manusear, fazer o que ele quisesse. Da árvore que era boa para se comer. No meio do jardim estava a árvore da vida. Ela não estava no meio do jardim à toa. Preste bem atenção nisso, irmãos. No meio do jardim estava a árvore da vida. E também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que pertencia a Deus. Deus disse: olha, da árvore que é boa para se comer, você pode ficar à vontade, Adão. Pode ficar à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que pertence a Deus, essa não tocarás. Nós temos que entender, querido, que a árvore da vida aqui é o próprio Senhor Jesus, é representado pelo próprio Senhor Jesus, que está ali no centro do jardim, e todo bem, toda a paz, toda a harmonia, todo aquilo que o homem desfrutava no jardim, provia da árvore da vida. O Senhor Jesus estava ali, a própria vida de Deus estava ali no centro daquele jardim. Deus tinha colocado aquilo para o homem tocar e aquilo para o homem não tocar e desfrutar de todas as coisas. E ele disse: olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não toque, porque o dia que você tocar, você vai morrer. Essa era a vontade de Deus. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você tocar, você vai morrer. O dia que você desobedecer essa ordem, você vai morrer.
E o homem tocou. O homem tocou. Tinha a parte do homem, a parte de Deus e o próprio Deus. Mas o homem preferiu desobedecer à ordem de Deus. Que coisa desastrosa, meu irmão. Que coisa desastrosa. Que coisa terrível. Capítulo 2, 16 e 17 diz: não toques, que no dia que você tocar, que você comer, certamente morrerás. Toda vez que o homem, que eu e você, sai da presença de Deus, ou desobedece a palavra de Deus, nós morremos. Ou não, meu irmão? Você tem experimentado, você tem sensibilidade para perceber isso, querido? Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós se afastamos de Deus de tal maneira que perdemos a nossa comunhão com Ele. Muitos têm dito por aí, faça isso, faça aquilo, que não acontece nada. Você não precisa obedecer o que Deus tem estabelecido, não acontece nada. Muitos têm dito isso para nós. Não sei se você tem ouvido isso. Eu tenho. Como o diabo disse para Eva: olha, você pode comer, que na verdade Deus está te enganando, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Tem muitos pregando dentro das próprias igrejas, dizendo: olha, se faça isso, você vai ser igual a Deus, você vai ter o mesmo poder de Deus. Você nem precisa de Deus. Tome cuidado com essas pessoas, querido. Tem passado por cima da vontade de Deus e dito: olha, faça isso, faça aquilo, que aí você vai ser alguém. Tocaram e morreram. E Deus procurou Adão. Onde estava Adão? Estava se escondido. Estava se escondendo. Irmão, você quer saber quando uma pessoa está em pecado? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei muitas vezes por isso. Você quer saber quando o Vanderlei está em pecado? Quando eu encontro com ele estou dentro do São Vicente, eu vejo o Vanderlei fala: não vou ver o Valdir, sai para outro corredor e cortei a volta do Valdir. O Vanderlei está em pecado. O pecado faz isso, meu filho. Lá na igreja a gente fala paz do Senhor, beleza, tudo bem, mas quando nós nos escondemos um dos outros, porque nós estamos em pecado. Você já passou por isso? Viu o irmãozinho, mas não quero falar com ele. E aquela conversa daquele irmãozinho é chata. Sai para o corredor. Pecado. Não é isso que o pecado fez com o homem. Muito bem, queridos. Gênesis 3, 24. Quando o homem pecou
e aquilo que Deus disse para ele que ia acontecer, aconteceu, porque Deus só tem uma palavra: morrerás. Ele morreu. No versículo 3, no capítulo 3, 24, além do homem sentir vergonha de Deus, que o pecado faz o homem sentir vergonha de Deus, Deus fez algo mais complicado ainda. Deus disse: não vai ter mais nenhuma relação comigo. Deus colocou um anjo no jardim para proteger a árvore da vida. O homem pecador, desobediente, perto da árvore da vida, nunca mais. Ou seja, não terá mais essa satisfação de desfrutar da vida de Deus. Deus colocou anjos, querubins, para proteger a árvore da vida. E além disso, o homem estava fugindo mesmo. Aí a coisa era perfeita, né? Para a separação total do homem de Deus. Agora o homem não tem mais acesso à árvore da vida. Se o homem tivesse tocado apenas naquilo que Deus determinou para ele tocar, desfrutasse daquilo que Deus determinou para ele desfrutar, ele seria segundo a imagem de Deus, porque ele estaria em obediência. E algo mais importante no reino de Deus é a obediência. Porque o Filho de Deus veio a esse mundo e obedeceu, foi obediente até a morte. A grande questão é a obediência. Para você se tornar semelhante a Deus. A obediência está relacionada diretamente com Deus, com o Filho de Deus. Ele foi obediente até a morte de cruz. O homem teve uma chance de ser a imagem e semelhança de Deus. A partir desse momento, nós percebemos, olhando para a palavra de Deus, que houve uma declaração de guerra entre o diabo e o Filho de Deus. Em Gênesis 3,15 diz que Deus fala assim ao diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, apontando para Cristo. E o Senhor Jesus, quando andou aqui pela terra, ele disse: olha, eu não tenho nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com o diabo. Nada, absolutamente nada. Existe uma inimizade enorme, infinita, entre o mundo, o diabo e o Filho de Deus. Essa é uma promessa de Deus, apontando para Cristo. Eu queria que os irmãos começassem a imaginar que Deus fez no Velho Testamento foi uma grande parábola para a era da graça em Cristo Jesus. Guarde isso na sua mente. Nós vamos começar. Tudo que você lê no Velho Testamento é uma grande parábola para a era da graça.
Tudo que Deus fez, Deus chamou homens, Deus falou com homens, Deus escreveu, Deus repreendeu. É uma grande parábola para mim e para você hoje. Não olhe para o Velho Testamento como alguém que foi desobediente, que pagou seu preço, que sofreu lá e Deus tratou com eles, eu não tenho nada com isso. Não olhe para isso. Deus é tremendo na sua graça, na sua misericórdia, quando Ele fez tudo o percurso para que eu e você estivesse aqui hoje. Tudo aquilo que Deus realizou, Deus falou com pessoas, Deus ensinou, chamou, tudo que você possa imaginar no Velho Testamento, querido, foi por causa de mim e por causa de você. É uma parábola para a época da graça. E quando Deus começa a chamar alguns homens do Velho Testamento e falar com eles e mostrar que Ele era Deus, existe algo sempre da mesma forma. Deus sempre da mesma mensagem. Ele queria um povo separado. Um povo separado. Depois que o homem pecou, os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e multiplicar em pecado, iniquidade. E Deus começou a se revelar a homens, chamar homens, colocar porção do seu espírito sobre alguns homens. Mas a mensagem de Deus que eu quero é um povo separado. Um povo obediente. Nós podemos olhar, citar alguns, quando Deus começou a falar com Noé, falar com Moisés, com Abraão. Sempre os irmãos vão perceber que Deus sempre chamando homens e separando eles, indicando esse povo, essa igreja que Deus tem sonhado em Cristo Jesus. Então é uma parábola para nós. Sempre Deus chamando e separando e dizendo, olha, eu não quero mistura. Quero alguém separado, quero um povo separado. E Deus foi falando com esse povo, o povo de Israel, e foi separando esse povo. Mas essa parábola ainda só estava no começo. Muitas coisas que Deus deseja realizar em Cristo Jesus, Ele teria que mostrar para que o povo entendesse. Mas, infelizmente, o povo não entendia. Abra lá em Isaías, capítulo 1. Vamos ler esse texto. Capítulo 1 diz, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Aí você pode colocar Judá, Jerusalém, Israel, povo de Deus, igreja de Deus, noiva de Deus, você pode colocar o que você quiser aí. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Deus escolheu um povo, escolheu filhos,
Mas aqui ele está dizendo, olha, eles prevaricaram, quando eu coloquei eles numa situação diferente dos outros, exalcei eles, ergui eles. Mas eles prevaricaram, eles não foram dignos do que eu tenho feito por eles, da escolha que eu tenho feito por eles. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Deus vem fazendo uma obra tremenda de se revelar aos homens, escolher um povo, mas esse povo não quer. Sabe por que esse povo não quer, querido? Nunca quis. Porque eles morreram quando desobedeceram. É a mesma coisa de você pegar um defunto, trazer ele para os seus familiares e dizer, olha, o defunto está aqui. Para seu pai, para sua mãe, adianta alguma coisa? O defunto não reconhece ninguém. Porque está morto. Deus fazendo, chamando, mostrando a sua glória, mas ele estava morto. Porque Deus falou que o dia que eles desobedeceram, eles morreriam. Perderam a condição de estar diante da árvore da vida. É assim que o homem sempre esteve, querido. Mas Deus continua escrevendo essa parábola e contando essa parábola para os dias de hoje. Por isso agora nós vamos para Isaías capítulo 30. Um pouquinho mais para frente. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho não de mim, e que cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Ai desse povo. Eles tomam conselho, mas não conselho de mim. Você percebeu que Deus chama de filhos. Filhos. Cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. O que eles fazem? Descem ao Egito sem perguntar a minha boca, sem tomar nenhum conselho de mim. Eles vão ao Egito, confiam no Egito, nem pergunta para mim se está certo ou não. Para se fortificarem com a força do faraó e para confiarem na sombra do Egito. Quantos homens, querido, que de Deus, filhos de Deus, que têm tomado conselhos, não de homens de Deus, mas têm procurado conselhos daqueles que são do mundo, que talvez são influentes, que são bem-sucedidos, e coisas parecidas, porque acham que vão ser melhor do que tomar um conselho de um filho de Deus. Quanta gente, quantos homens, quantos filhos de Deus
Aqui, querido, eu quero dizer para você que essa parábola está contando para nós, para a época da graça, homens que foram escolhidos para Deus, quando nós lemos vários versículos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. É esse mesmo. São escolhidos, são igreja de Deus, mas estão vivendo nessa situação. São filhos. Mas continua tomando conselho do mundo. Continuam cobrindo com uma cobertura das coisas que eles acham que vai trazer uma estabilidade para a sua vida. Não perguntam a Deus o que fazer. E acrescentam pecado a pecado. Descem ao Egito, sem perguntarem a minha boca. Se fortificam com a força do faraó, para confiarem na sombra do Egito. Tem muitos filhos que têm andado assim ainda aqui. Nós confiamos nos políticos, nas autoridades, em quem tem recursos. Deixa eu falar um negócio para você. Se nesse momento o Lula entrasse por essa porta, ou o Bolsonaro entrasse por essa porta, será que você continuaria assim quietinho, do jeito que você está aí? Desanimado? Hã? Eu acho que tem gente que até desmaiaria nesse lugar. Desmaiaria. Nossa, seu coração bateria forte. Sabe por que isso acontece? Porque nós confiamos na sombra do Egito. Nós somos assim. São filhos que ainda confiam nas coisas que estão ao seu redor, na nuvem de coisas que estão rodeando-nos neste mundo. Nós não se alegramos com o irmãozinho humilde, que tem uma palavra de Deus, mas nos alegramos com uma autoridade que não tem nada a ver com Deus. Nós achamos importante. Valorizamos gente importante. É isso que Deus está falando aqui, ó. Esses filhos têm agido dessa forma. Gosta da cobertura do Egito. Gosta da força do faraó. Sabe o que vai acontecer, querido? Olha o versículo 3. Porque a força do faraó vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. O homem tem sido enganado. Deus tem chamado a sua igreja, e muitas vezes a sua igreja tem sido enganado ainda, olhando para as coisas que não são. Coisas que não têm nenhum valor. Coisas que são do mundo. Mas nós temos se iludido com isso. Você que tem confiado na força do faraó, na confiança na sombra do Egito, fique sabendo você, querido, que o mundo não tem nenhum interesse por você. O mundo não tem nenhum, não dá como dizer meu avô, nem um centavo de réis por você. O mundo não dá nenhum valor por você e por mim. Estou mentindo? Olha no versículo 4. Porque os seus príncipes estão em Zoan e os seus embaixadores chegam a Anis. Os caras estão viajando. Você está confiando no Egito, está confiando na força, na sombra dele, e os caras estão viajando. Está nem aí com você.
Você não serve para nada para eles. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e opróbrio. Você não serve para o mundo, mas os homens, os filhos de Deus ainda têm valorizado o mundo, têm valorizado aquilo que o mundo oferece, têm gostado da cobertura, têm sentido bem diante da cobertura. Judas, quando vendeu Jesus por algumas moedas, com certeza ele achou o seguinte: eu vou me esconder debaixo da cobertura dos líderes, dos homens que têm poder, eu vou estar bem com eles. O que aconteceu depois que ele vendeu o Senhor Jesus? Já fez o que tinha feito. Confiou na cobertura dos faraós. Versículo 8. Não, versículo 7. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disto, no estar inquietos estará a sua força. Versículo 8, vai, pois agora escreve isso numa tábua. Escreve isso num lugar bem, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, Deus falando para Isaías, você vai escrever numa tábua, vai escrever num livro. Para quê? Para que fique escrito para todo o tempo por vir, e para sempre, e perpetuamente. Os irmãos estão entendendo por que eu disse que Deus está escrevendo uma parábola para mim e para você? Então, isso que Deus está dizendo, que os filhos faziam, para aqueles homens que foram chamados, o povo de Deus foram chamados, mas eles não quiseram a Deus, viviam tomando conselho com o ímpio, confiando no Egito, aqueles que maltratavam eles, que não ligavam para eles. Hoje nós podemos estar fazendo isso, sim, que Deus mandou escrever isso e largar bem alto, bem definido, para que os filhos de Deus, aqueles que foram chamados à sua igreja, não caia nesse mesmo erro. Fica iludido com o mundo, achando que o mundo vai querer você, achando que o mundo vai te dar cobertura. Não vai. Se tem alguém que te ama, é Deus. Enquanto o homem estava no jardim sob a cobertura da árvore da vida, que era o Senhor Jesus que estava ali, o guardião, o santo de Israel, o homem vivia bem, feliz, mas o dia que ele olhou para o lado e disse, eu vou fazer aquilo que Deus disse para não fazer, ele perdeu essa cobertura, sentiu vergonha, fugiu, acabou com a sua vida, morreu. É isso que vai acontecer, querido, com todo filho que tira os olhos do santo de Israel. Versículo 10, querido. Não, desculpa, 9. Porque o povo rebelde é esses, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Agora, querido, olha o versículo 10. O que dizem os videntes? Quem são os videntes? O mundo. Os que estão aí do seu ladinho. Olha a parábola.
Que dizem os videntes? Que diz aqueles que estão do seu lado? Que diz aquele que caminha com você todo dia? No seu trabalho, sua escola, no dia a dia. Não vejais os profetas. Não profetizeis para nós o que é reto. É isso que eles estão dizendo. O mundo está dizendo isso. Não profetizeis o que é reto. O que é torto, o que é direito, o que é torto, o que está bom, o que é torto, o que é gostoso, o que é torto, o que vai dar sabedoria para você, o que é torto, o que é contra a palavra de Deus, que vai te realçar. É isso que o mundo está dizendo. Os videntes estão dizendo isso. Dá uma enganadinha que é isso que vai te fazer levantar. Que mais que eles dizem? Coisas prazíveis. Coisas que te enchem o ego. Coisa que você não procura se humilhar. Não. Coisas aprazíveis, coisas gostosas. O mundo está dizendo isso. Os videntes estão dizendo isso. O que mais que eles estão dizendo? Olha aí. Tendes para nós enganosas lisonjas. Ah, Rafael, como você é lindo, maravilhoso, tudo que você faz é bom. Você nunca erra, meu. Você é o cara. E o Rafael, cheião. É isso que o mundo está dizendo. Ele gosta de dizer para você, e nós gostamos de ouvir, não é verdade? Como você está bem, como você é maravilhoso, como você nunca erra, como você... Nossa, todas as coisas que você faz é boa. Os videntes estão dizendo isso. Eles não estão olhando para aquilo que o Senhor disse. Outra coisa que eles têm dito: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Para que ficar aí seguindo esse negócio aí de igreja, seguir as palavras do Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus? Desvia disso, você está perdendo tempo. Quanta gente que já fez isso, morreu, não aconteceu nada, vem outro e faz a mesma coisa, morre, não acontece nada. Os videntes estão dizendo isso hoje. Você está perdendo seu tempo, Paulinho. Você podia continuar lá no bar, né? Perca tempo com isso não, desvie da vereda. O tempo vai passar e você vai perder sua vida. Outra coisa que eles estão dizendo: fazei que deixe de estar o Santo de Israel sobre nós. Fazei que deixe de estar o Santo de Israel sobre nós. Se tem uma coisa que o mundo não quer, querido, é que o Santo de Israel domine, esteja sobre nós, esteja sobre eles. Os videntes estão dizendo isso. E os filhos estão aceitando isso nos seus corações.
Mas o que diz o Senhor? Versículo 12. Vocês têm rejeitado a minha palavra e se estribado nas opressões. Querido, o diabo está tentando separar você de Deus. E você tem achado bom. O homem tem achado bom isso. Tem se estribado nisso. Tem se estribado em ser amigo de tal pessoa. Tem se estribado em conhecer coisas ilícitas. Tem se estribado em viver longe da comunhão. Você tem se estribado nisso. Tem rejeitado a minha palavra e se estribado na opressão. Faraó e o Egito têm te oprimido, mas você gosta disso. Os homens têm gostado disso. Não têm olhado para o santo de Israel. Não têm tido a reverência, o temor, a busca pelo santo de Israel. Olha, querido, o que está escrito no versículo 13. O que anda sobre este caminho será como uma parede fendida, que forma uma barriga até cair repentinamente. Quem que entende de construção aqui? O Rafael de construção. Está falando quem anda sobre esses caminhos, olhando para o mundo, olhando para aquilo que o mundo está dizendo, seguindo aquilo que o mundo está dizendo, é como uma parede que vai formando uma barriga. Você já viu isso? A coisa está caindo, está estufando. E ela vai cair repentinamente. Na hora que ela estiver caindo, não adianta ir lá com uma escora tentar escorar, não adianta mais. Caiu, é assim, ó, caiu. Aquele que anda nesse caminho falso, nesse caminho do mundo, os filhos que andam nesse caminho, querido, a coisa vai estufando, a coisa vai indo, a coisa vai indo. Você pensa que não vai cair, mas a palavra de Deus diz que ela vai cair repentinamente. E não tem como segurar. Mas a partir do versículo 15, querido, olha o que Deus diz. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes, em vós converterdes, em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Deus está aguardando os filhos para dar esse refresco, essa vida de jardim do Éden. Mas os homens não querem se converter. Tem muitos, querido, que Deus já chamou para ser igreja antes da fundação do mundo, mas ainda não se converteu. Ele está na igreja, mas não se converteu ainda. Ele é a igreja de Deus, mas ainda não se converteu. Que coisa, não? Ele não experimentou ainda a vida de Deus. Deus já chamou ele para ser igreja. E vai ser. Mas ele tem sofrido, tido uma vida longe de Deus, daquilo que Deus deseja para a vida dele. Muitos precisam se converter a Deus. Muitos precisam experimentar a vida de Deus. Porque ainda estavam, como todo homem sempre esteve longe de Deus, separado de Deus, mas ainda ele não experimentou a vida do Senhor Jesus.
Eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 11, a gente ler um versículo para a gente finalizar. Onze, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Faraó era filho da filha, Moisés era filho da filha do faraó. Vocês imaginem o privilégio disso. Mas uma vez que Deus falou com ele, Deus chamou ele, o que ele preferiu? Preferiu ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo. O homem que se converte ao Senhor Jesus, ele prefere o vitupério, a vergonha de Cristo, do que ser herdeiro, ser um faraó, ser um rei nessa terra. Porque a glória de Cristo, a vergonha de Cristo é muito mais linda, muito mais maravilhosa do que qualquer coisa deste mundo. Mas, infelizmente, muitos filhos ainda não entenderam isso. Muitos filhos ainda não entenderam isso. Precisa se converter. Essa é a primeira parte, querido, da parábola que Deus chamou o povo no Velho Testamento, está diante de nós. Deus chamou homens, chamou um povo, chamou filhos, elevou eles, chamou eles, mas eles não quiseram. Preferiu a glória deste mundo, preferiu as coisas deste mundo. E nós hoje estamos em Cristo Jesus. Em uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre essa parábola sendo aplicada na nossa vida real hoje, porque Deus tinha essa finalidade. Que o homem seja sua imagem e sua semelhança. Todo esse trabalho de Deus no Velho Testamento, chamando homens, separando eles, era que para você e eu tivesse hoje algo para nós olharmos e ver quem é o Filho de Deus. A glória que o Filho de Deus tem. E que ela vale a pena ser trocada por qualquer outra coisa deste mundo. Os homens do passado não quiseram trocar. Os homens preferiram as glórias dessa terra. Mas aqueles que conhecem o Senhor Jesus pela graça, pela misericórdia de Deus, que são chamados, Deus abre os olhos deles para enxergar, como alguns homens do passado enxergaram, e deixaram tudo. Deixaram aquilo que prendia, aquilo que fazia os pecar,
e obedecem a Deus. Eles se contentam com aquilo que Deus tem para eles. Se alegram naquilo que Deus tem para eles. Se alegra no Filho de Deus. Se alegra em Cristo estar no centro, como ele estava lá no Jardim do Éden, trazendo toda a paz, toda a alegria. Que o homem conversava com Deus toda a tarde, saboreava da paz de Cristo, da paz do Santo de Israel. Mas o dia que ele desobedeceu, preferiu dar ouvido para outra coisa que não era a vontade de Deus. Ele sentiu vergonha e morreu. Querido, não fique triste. Não fique triste por, muitas vezes, você está passando por algumas dificuldades, por algumas contrariedades na sua vida. Não fique triste por isso, não. Porque nós temos um Deus que zela por nós. Moisés não ficou triste pelo fato de ele ter deixado lá o cargo de ser faraó para servir a Deus, para andar com Deus. Ele não ficou triste. Ele disse, é muito mais valioso. A glória de Deus é muito mais valiosa do que por um pouco de tempo viver neste mundo. Que Deus, querido, abra os nossos corações e consiga trazer isso, porque queria dizer para os irmãos que eu estou crendo nessa palavra. Devagar, mas a gente vai crendo, né, Celso? Devagar a gente vai crendo. Deus tem uma paciência com a gente, né? Deus tem uma paciência com a gente. Mas Deus está chamando nós para uma conversão ao Senhor Deus, ao Santo de Israel. Deus não quer que nós simplesmente vamos empurrando as coisas com a barriga. Ah, eu estou indo lá, estou indo, está tudo bem, as coisas estão razoáveis. Deus não quer que você e eu empurramos as coisas com a barriga. Deus quer que nós possamos a cada dia olhar para a sua palavra, olhar para as suas repreensões, olhar para aquilo que ele escreveu, deixou escrito para nós. E nós vivermos. Olhar para o Santo de Israel. Deixa o mundo dizer aquilo que ele está querendo dizer e falar o que ele está querendo falar, incentivar o que ele está querendo incentivar. Deixa o mundo. Deus colocou uma parte para nós, lá no Éden. Você pode desfrutar dela. Planta é boa para se comer, para se trabalhar, para se cultivar. Dessa aí você pode desfrutar à vontade. Aquilo que Deus falou não, é não. Porque Deus é sabedor de toda a essência nossa. Nós somos fracos demais, mas Deus é sabedor. Quando Deus falou que é melhor assim, porque é melhor assim. Deus conhece todas as nossas entranhas, antes da gente nascer. Não adianta a gente ficar teimando com Deus. A gente vai morrer. A gente vai ficar longe, separado de Deus. Não adianta. Deus é conhecedor. E se Ele te chamou, querido, é um privilégio incomparável. Se Ele te chamou para ser igreja, para ser um adorador dEle, para ser noiva do Senhor Jesus, é porque é algo incomparável. Nada nesse mundo pode substituir isso. Deixa o mundo te zombar, deixa eu falar que for. Creia que Deus tem o melhor para você e para mim. Amém?